Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal. Está começando hoje o primeiro episódio do Papo com Mexerica, o podcast mais doce do agronegócio. Aqui a gente vai falar de lavoura, a gente vai falar de quem cuida, a gente vai falar de inovação tecnológica, vai falar de pesquisa, mas principalmente a gente vai trazer aqui aquele que faz o agronegócio, que participa, que cuida do homem do campo, que conversa a mesma língua deles. E a gente traz toda semana um convidado especial e hoje não diferente. A gente vai trazer uma pessoa aqui que tem mais de 24 anos de estrada em projetos de bioenergia, grandes grupos do setor e uma bagagem técnica de dar gosto. É uma honra receber aqui, com um papo de mexerica, o engenheiro agrônomo, mestre em ciências, especialista e líder de times, Gleuber Teixeira. Aê! Prazer, hein, Gleuber? Bom dia, Cezinha. Prazer, cara. Como é que você está? Ótimo, cara. A gente está começando uma jornada maravilhosa aí. Maravilha. Sua ideia é maravilhosa. Parabéns. Obrigado. Nossa Parabéns. Ideia é maravilhosa. Parabéns. A gente nunca faz nada sozinho. Gleuber, antes da gente começar, você falar quem é você, o que você faz, como é que você começou, de onde você veio, eu queria te pedir uma permissão. Posso te chamar de Mandaí? Claro, cara. Posso? Mandaí, eu te conto a história depois, como é que então você conta agora. Por que Mandaí? Cara, eu vou te contar um pouquinho de quem eu sou, né? Eu falo que a gente tem um título aí de engenheiro agrônomo, mas eu sou o Gleuber, né? Mas eu sonhava em fazer uma faculdade boa. Eu venho de uma família humilde, não tinha tantas posses assim. Meu pai era professor, minha mãe dona de casa. E eu tinha um sonho de fazer engenharia agronômica por influência do meu irmão, meu finado irmão, ele que me influenciou muito nisso, engenheiro agrônomo. E eu fui prestar a Exalc. Só que quando você entra na Exalc é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, da USP. Uhum. E quando você entra nessa faculdade, cara, você ganha um nome de batismo, né? Você deixa de ser o Gleuber da mamãe, da dona Hilda, e vira o Mandaí, né? E o Mandaí vem de um negócio engraçado, porque tem um ritual dentro da Exalc, que quando você chega, você recebe um apelido. E os apelidos são fantásticos, assim, sabe? Tem de tudo que você imaginar, tá? Na minha república tinha o Russo, o Tuxê, o Espeto, o Satã, e tinha uma galera. Tinha o Nervo. As coisas na Exalc tem essa peculiaridade. Uhum. E no dia que eu fui fazer a matrícula, tem um momento da apelidação. E aí na apelidação o cara falou: teu nome, bicho? Que lá nós somos carinhosamente chamados de bicho. Os doutores chamam a gente de bicho. Eu falei: Gleuber Mariano Teixeira, né? Eu tava esperando alguma coisa com queijo, né, cara? Teixeira, queijo, tal, manteiga, alguma coisa assim, né? E o cara ficou quieto. Imagina a ansiedade do bicho, né? O bicho não sabe ficar quieto, né? Uhum. Aí eu nervoso, ele falou: manda aí qual que é o apelido. Nesse momento ali na apelidação, você recebe um manual do bicho. Uhum. Então são todas as diretrizes da Exalc para você ter um bom comportamento como bicho. Como ser um bicho qualificado. Como ser um bicho qualificado. Aí que beleza. O cara escreveu Mandaí no manual do bicho e me entregou, né? Só que bicho é burro pra caramba, né? Eu não li. Cheguei na República. Já começou bem. Falei: pô, como é que é teu nome, bicho? Falei: não sei, cara. O cara pegou o manual da minha mão, olhou: seu bicho, você é burro, hein, cara? Tá aqui, cara, é Mandaí mesmo. Falei: beleza. Sabendo agora. E aí, ficou Mandaí. E aí você se tornou o Mandaí desde o período da faculdade? Desde 1997, cara, quando eu entrei. Puxa vida. Bom, antes de qualquer coisa, eu pedi desculpa que eu chamei de Gleuber e é Gleuber. É Gleuber. Eu sempre faço essa confusão. Mas é porque é em sânscrito, né, cara? Esse nome é difícil demais, cara. É difícil. Então, hoje pra gente é um dia muito especial, porque esse é o primeiro episódio. A ideia, o propósito desse episódio é trazer gente como você, pessoas conhecidas e renomadas do mercado, para vir falar sobre o que está sendo feito no agronegócio, como é que está a engenharia, como é que está a parte produtiva, quais as dores do produtor, como é que está o mercado, como é que está o financiamento. Então a gente vem aqui para discutir, a gente não vem aqui para dar aula, mas a gente vem cada um passar um pouquinho da tua experiência e passar isso para quem está nos assistindo, né? E hoje é um dia muito bacana, como eu mencionei, porque o Mandaí tem tudo a ver com isso aqui, né? A gente está aqui com as mexericas colocadas aqui, e eu gostaria de que você também explicasse por que papo com mexerica.
Conta para mim o que você contou para mim. Quando a gente está no meio agrícola, tem uma questão muito forte, né? Que é uma questão tradicional do país, né? Vamos imaginar que a gente tem uma cultura agrícola dos últimos 40 anos aí no país que é uma questão muito familiar, né? Eu tenho orgulho danado de falar que eu trabalhei no Mato Grosso, porque você vê o avanço do país, que os gaúchos, né? A gente fala gaúcho, mas são gaúchos, são catarinenses, são paranaenses, que subiram o centro-oeste para plantar soja. E a brincadeira do chupar a mexerica, né, que a gente fala, né, do papo com mexerica, é porque você tem que ter essa parte relacional muito forte com o produtor lá na ponta, né? Calçar a botina, ir lá do lado dele e conseguir entrar nesse ecossistema, que é um ecossistema fechado. A tradição, né, do sulista é muito fechada, muito familiar, né? E eles têm essa cultura de ter que ter essa, como eu posso te dizer, essa liberdade com quem vai trabalhar com ele. Então, imagina, né, um agrônomo recém-formado, Piracicaba, paulista, sorocabano, sobe para trabalhar no Mato Grosso, e se você não tiver essa empatia com quem está ali e conseguir ir lá, conversar, bater papo, entender, você não faz negócio com o cara, você não constrói relacionamentos, você não constrói as oportunidades, as pontes, né, que você tem que ter com o produtor rural. Para mim, essa é a premissa. A agricultura é feita de pessoas, tecnologia é importante, conhecimento que está lá no campo é importante. Eu falo, todas as bases que a gente olha no Brasil, aí, seja agronômica, seja mecânica, seja de civil, que é uma área forte que a gente tem que ter dentro do agro para sustentar muitas das nossas operações, né, da engenharia, né? A gente tem que ter as pessoas que são, para mim, o principal pilar do negócio. E é engraçado que eu tive uma experiência maravilhosa sobre chupar mexericas, né? Conta aí pra gente. Eu trabalhava num grupo no setor sucrocoleiro, e a gente foi fazer uma compra de cana, para encurtar a história, né? E a gente tinha que fechar um contrato grande, de um volume grande de cana. E tinha um senhor lá, na usina, que ele era o nosso comprador de cana da região, de terceiros. Ele originava cana pra gente, né? Analfabeto, mas uma sabedoria ímpar. E é esse o perfil do agro brasileiro que a gente tem que aprender. O cara tem uma sabedoria muito grande, por isso que ele está lá, senão não estaria. Entendi. E ele me levou num fornecedor, não vou falar nomes por respeito. Chegamos lá, ele conversou com o cara sobre tudo, só que ele parou do lado de um pé de mexerica, tirou uma fruta, descascou, foi tirando aqueles... Os fiozinhos. Os fiapinhos brancos que tem. Dos gomos. Foi colocando em cima da caminhonete que a gente estava e foi descascando a mexerica e foi colocando ali. Na hora o cara chegou para comprar, ele conversava com o cara e dava uma mexerica, pô. Pro fornecedor. O fornecedor de cana. Eu fiquei olhando aquilo, né, cara? Legal, né? Só que eu sou muito pragmático, né? Eu sou cartesiano pra caramba. Eu falei, mas cadê a cana, né? Você com o pedido na mão pra preencher? E eu preocupado com o contrato, que tinha que assinar o contrato da compra de cana, e ele lá chupando mexerica com o cara. Aí beleza. Chupou uma mexerica, falou, vamos lá dar uma olhada lá no tanque lá. Tinha um tanque de peixe lá e tal. Pega eu, botar saco de ração na costa de cachorro, jogar no tanque, fazer ceva pra pescar pacu. Aí, beleza, foi e tal. E a mexerica já tinha ficado pra trás, né? Ela tava falando peixe. E você esperando o negócio acontecer. E eu esperando o contrato vir para assinar, né? Secretário, né? Eu era secretário do cara, novinho na usina. Aí, beleza, foi. Falei, então vamos embora. Passamos o dia lá, almoçamos com o cara e tal. Embora, entrei na caminhonete, ele falou, mas cadê a cana? Nós não viemos comprar cana? Eu nem vi uma cana. Ele falou, já fechei. Amanhã ele vai lá só para assinar o contrato, tá fechado. Ele quer apertar a mão do nosso diretor. Olha só. O que isso me ensinou? Me ensinou que é o seguinte, o papo de ir lá chupar uma mexerica com o cara é o seguinte, é você ter a confiança do cara para que ele abra o negócio que você quer fazer com ele. Esse é o negócio. A confiança, né? É a confiança.
que é o que a gente chama hoje, bonitinho, né, no mercado, todo mundo fala, é o relacionamento B2B. Não, cara. É relacionamento entre pessoas e o cara confia em você, ele quer fazer negócio com você. Que maravilha. Esse é o Papo com Mexerica. E... Esse é o nome do seu podcast. Então, e para quem tá assistindo hoje, eu conheço o Mandaí já há um tempo e eu comecei a prestar atenção que ele falava exatamente isso para mim. Ele falava, César, tem que ir lá chupar uma mexerica, tem que ir lá conversar com o cara. E eu achei interessante que aí um dia eu perguntei para ele por que essa expressão, né? Chupar uma mexerica. Ele falou, não, isso daí é uma questão de você ir lá criar relacionamento, você ouvir o que quem está na ponta está sentindo, quais são as dores, quais são as necessidades, quais são as expectativas. Eu acho que é dessa forma mesmo. Eu acho que não existe faculdade para vendedor. Nada. Né? Você não faz uma faculdade de vendas. Acho que o cara que é vendedor, ele tem alguma coisa que é dele. E ele transforma aquilo de uma maneira que ele consiga fazer de uma maneira mais agradável, mais leve, mais tranquila, né? É o que a gente quer aqui nesse podcast, manda aí. O que a gente quer aqui é bater um papo suave, leve, falar do que a gente se propõe a falar, mas de uma maneira como se a gente estivesse conversando lá, debaixo do pé de mexerica, lá na tua chácara, batendo papo, comendo uma banana, comendo um queijo, tomando café. Isso aí. E vamos lá. Aproveitando, Mandaí, que você já falou que você é da Exalc, já falou do teu nome, já falou do apelido, já contou essa história que marca a nossa vida e marca esse podcast aqui. Cara, conta um pouquinho, como é que você começou, depois você saiu da faculdade, como é que foi isso, cara? Como é que a tua vida deu para os primeiros passos no agro? Cara, assim, eu sou uma pessoa muito urbana, nunca fugi disso, tá? Mas sempre gostei do lado, apesar de ser urbano, ter sido criado numa cidade do interior, mas uma cidade industrial, né? Sorocaba é uma cidade industrial, né? Uhum. Não tem quase a questão agrícola pulsando na cidade, para eu ter como exemplo, né? Uhum. Mas eu sempre tive essa vontade e esse desejo, né? Uhum. Meu avô paterno gostava muito da área, era uma pessoa muito humilde, mas ele gostava muito da área, meu pai também. Uhum. Então essas influências foram entrando, né, na minha vida, Uhum. e apesar de eu ser uma pessoa urbana, eu comecei a ver essa questão agrícola com outros olhos. Na época, não tem essa explosão que tem do agroetec, agroepop, não tem, não tinha. A gente tinha uma visão muito mais do rural, né, do negócio caipira. Do mundo caipira, né? Do mundo caipira. Uhum. E sim, a gente tem orgulho de ser caipira, eu tenho orgulho de ser do interior, só que a gente pensa que isso aí pode ter muita tecnologia embarcada, muito conhecimento embarcado. E não tem problema, né? E tá tudo certo. Em grandes cidades no país, ricas, por sinal, são do agro, a gente sabe. Mato Grosso tem, Goiás tem, Paraná tem, Santa Catarina tem. O interior de São Paulo é isso. Né? Oeste Baiano tem, enfim. Piauí agora é uma outra fronteira agrícola. O próprio Pará tem uma fronteira agrícola fantástica. O Brasil tem diversos exemplos, não quero ser injusto, né? O Triângulo Mineiro é assim. E aí dá para falar de uma imensidão. O norte de Minas também tem, com projetos de perímetro irrigado. E aí vai, cara. Não quero ficar listando muito, porque senão tem Juazeiro e Petrolina ali no Nordeste com fruta. Olha aí. Então o Brasil é um celeiro disso. Quando eu falo assim, o Brasil é o celeiro do mundo. É porque a gente tem muita oportunidade, a gente é um país numa zona tropical boa e tem condições para agricultura, agropecuária em geral, né? Entendi. Então assim, quando eu decidi que eu ia fazer agronomia por influência do meu irmão ele tinha um sonho de ser agrônomo, ele já tinha uma primeira faculdade, ele foi fazer a segunda faculdade dele, nós fizemos junto a faculdade, inclusive. Olha só. Por influência dele, meu irmão faleceu precocemente devido a um câncer, mas ele foi uma referência para mim na visão de, cara, tem uma oportunidade aqui de formação e boa. Ele era o irmão mais velho? Irmão mais velho, 10 anos mais velho que eu. E a gente acabou, eu brinco, né? Eu falo assim, eu não conheci meu irmão quando eu era criança. Meu irmão casou muito cedo, saiu muito cedo de casa. E eu era meninão ainda, né? Quando eu me reencontrei com ele, foi na faculdade e a gente virou parceiro, assim, de... Foram o bicho junto? Foi um bicho junto. Ele era o Gandhi.
Porque ele tinha a cara do Gandhi. Óculos redondinho, carequinha, cabecinha pequenininha. E um cara mais velho. Né? Ele era um cara mais velho, era 10 anos mais velho que a turma. Isso aí era interessante. E a gente, engraçado, né? Que tem uma placa que fica ali no prédio central da Exalc com o nome de todo mundo que formou por turma, né? Que o nosso nome é bem pertinho, assim, né? Ele é Sandro, eu sou Gleuber, então é G e S, né? Cada um tá numa coluna muito próximo, assim, né? É legal, assim, de olhar a placa, assim. E aí eu fui pra Exalc. Eu venho de uma família que tem muitos químicos na família, né? Meu irmão é químico, minha irmã é química, meu cunhado era químico, falecido cunhado era químico. E eu sempre gostei dessa área de química. Tá. E é uma coisa que me encantava. E depois, mais pra frente, eu vou te contar algumas histórias que a química transformou minha vida. E acaba que, quando eu entro na Exalc, eu quero ir para essa área, quero entender, quero aprender. E aí, dentro da agronomia, a química é um pilar importantíssimo, né? Assim, tem algumas disciplinas importantes, mas a química é uma delas, né? Química de solo, bioquímica de plantas, enfim, química de defensivos agrícolas, química dos fertilizantes. Então, assim, é um volume de conhecimento associado à química ou aplicado com química muito grande. Eu falei, pô, eu quero ir para essa linha. Fiz diversos estágios nessa área. Fiz em outras áreas também, na área de economia, na área de meteorologia. Mas por eu gostar de aprender e ter uma pressão muito forte do meu irmão ali mais velho, né? Então ele me cobrava muito, porque assim, a gente não tinha tanto recurso para ficar brincando na faculdade, né? Então tinha que estudar, né? E isso aí me abriu diversas portas, assim, foi um negócio fantástico. Tanto é que eu comecei a fazer estágio num laboratório, num centro de pesquisa ao lado da Exalc, que chama Sena. E eu já tinha certeza que eu queria fazer mestrado no 4º ano de faculdade, e eu já tinha meu projeto de mestrado desenhado no 4º ano de faculdade. Eu entrei no 5º ano de faculdade já sabendo o que eu ia fazer de mestrado. De tanto que eu gostava de estudar. Então, assim, essa trajetória dentro da universidade me ajudou muito do que foi pós-universidade, né? Eu fiz mestrado, tal, tentei um doutorado, não consegui bolsa, não tinha tanto recurso. Falei, olha, eu preciso trabalhar porque não dá para continuar nessa brincadeira aqui. Meu pai não tem como me manter aqui. Aí fui trabalhar, fui para Mato Grosso, passei 3 anos lá apanhando bastante. Porque é uma escola, né? Agricultura na fronteira agrícola, tem um monte de coisa para fazer e muita coisa para aprender. Depois desses 3 anos que eu fiquei no Mato Grosso, eu voltei para o setor sucroalcooleiro. E foi legal porque eu tinha um sonho de trabalhar com um profissional da área sucroenergética, que meu doutorado ia falar sobre cana, né? E eu acabei não conseguindo executar, mas eu tinha um sonho de trabalhar com esse cara. Eu falo que quando você deseja alguma coisa fortemente, você executa e acaba vivendo uma história, né? Sim, claro. Esse cara é o João Américo Beltrame, foi meu tutor dentro da usina. Ele acabou sendo o meu padrinho de casamento. Olha. De tão amigo que ele é meu. E assim, a gente tem uma amizade absurda, assim. E o legal é que eu aprendi muito essa área técnica dentro de usina. O que é a área técnica dentro de usina? Assim, a gente fica falando, é o que o produtor precisa na ponta. Tá bom, como é que você corrige um solo? E como é que você explica para o produtor como é que você corrige um solo? Como é que você faz um preparo de solo adequado para você atingir os objetivos de um plantio de cana? Como é que você olha a questão de variedade de cana que você vai colocar naquele determinado local, por N fatores, mas um dos principais a gente chama de ambiente de produção, que tipo de solo que você tem lá. Ele é mais argiloso, ele é mais arenoso. E essa parte técnica é fundamental para você ter sucesso no empreendimento, no agronegócio, né? Porque o que define muito produtividade é você acertar esses tempos e movimentos dentro da operação. Então, agricultura é time, né? Isso, nessa trajetória eu aprendi muito isso. E aí a engenharia nos suporta nisso, né? Então, quando eu falo que eu participei muito tempo da área agronômica, com essa visão de enxergar o negócio de uma maneira técnica, com base técnica para fazer, né? Entendi. Manda aí, eu sei que durante sua carreira que
eu acho que você tem mais uns 100 anos aí para ensinar a gente ainda. Tá louco. Eu sei que dentro da área de inteligência operacional e ciência de dados, que você conseguiu apurar muito bem isso, você passou dentro de algumas companhias como... Eu tive que escrever aqui, porque dá uma enciclopédia aqui, mas para falar alguns aqui, você passou por Cosan, Raizen, Biosev, Biopalma, Vale, Tecnored Vale, que é um baita de um projeto, né? O que deixou você com uma visão mais ampla. E eu queria saber, dentro desse perfil, o que significou trabalhar para essas grandes companhias, esses grandes projetos? O que você trouxe? Quando você entra em grandes empresas assim, a gente tem um desafio muito grande de entender o que é o ambiente corporativo e o que a técnica operacional tem que acontecer lá para que os resultados venham. Né? Então, que são duas coisas separadas, mas que se convergem para a mesma coisa, que é o produto no final. Né? Que é o objetivo de você atingir o resultado lá na frente. Tá. E sendo bem simples e pragmático, a gente tem alguns indicadores de performance que você tem que dar resultado. Seja de produtividade, seja de custo, seja do que for. E quando a gente fala de inteligência operacional, e aí eu trabalhei muito tempo em usina, né? Trabalhei com cana, trabalhei com palma lá no norte, lá no projeto da Biopalma, que a Vale comprou. Tá. É uma questão muito... uma agroindústria é uma questão muito ligada ao que você tem de logística. Então você tem que tirar um material do campo e levar isso aí até uma unidade de processamento. Então você tem uma área gigantesca que você opera, produzindo a matéria-prima, para você levar para um centro, né, um centro de massa, que você tem que trazer aquela matéria-prima para você conseguir produzir, seja na área sucroenergética, seja etanol, seja açúcar, seja energia. Hoje tem biometano acontecendo em várias plantas. Ou seja, o biodiesel que eu estava lá no projeto da Palma, da Biopalma, fazendo, e é o mesmo conceito, tá? A gente depende muito dessa logística ou dessa micrologística que acontece ali. Então, quando a gente fala de inteligência operacional, você conseguir pegar todos esses dados que envolvem uma operação, então um planejamento técnico bem executado, com um dimensionamento bem feito, seja ele de operação agrícola, seja ele de logística para você escoar essa safra, muito bem feita, para você conseguir trazer a produção de forma otimizada. E qual que... Tem um grande amigo que falava assim, qual que é a função objetiva aí? Né? É baixar custo. Como a gente trabalha com uma matéria-prima de baixo valor agregado, a gente tem que focar em custo. Ou seja, é fazer mais com o mesmo recurso ou menos recurso? Ou com menos recurso. Entendi. Então, assim, a gente olhando a área... E aí isso é importante. Por que isso é importante, né? Quando a gente olha isso? A engenharia nos apoia muito nisso. E aí, quando você olha para uma área comercial, que eu volto lá no começo da nosso bate-papo, que é o seguinte, é relacionamento entre pessoas. Então, se você chegar, e aí você, na área comercial, entregando um produto para o agro, que você não tem essa visão da cadeia de valor, que o cara tem que trabalhar com custo baixo, o cara tem que trabalhar otimizado, não dá para ter desperdício. A margem também... A margem é apertada. Então, o seu produto não pode ser um negócio que vai chegar lá e onerar o cara. Você tem que entrar nesse ecossistema aqui para ajudá-lo a otimizar o processo. Entendi. Então, quando eu falo de chupar mexerica, né, do B2B, né, que a gente fala, bonitinho, é você conseguir entender a dor do cara e aonde o teu produto entrega valor naquela otimização do processo dele. Então, assim, essa inteligência operacional que a gente fala, ciência de dados, para gerar um produto e para você garantir que aquela operação que ele tem está sendo otimizada, está baixando o custo, está reduzindo o risco. Quando você pega o nosso setor de cana, ele está muito voltado com grandes companhias, grandes corporações. Você falou aí, Cosan, Raizen. A Raizen comprou a Biosev, mas hoje a gente tem outras grandes companhias que a gente tem um valor gigantesco lá de segurança, de sustentabilidade,
que tudo isso impacta no valor do produto final que ele está vendendo. Entendi. Que é o açúcar, que é o etanol, enfim. Uhum. Então, assim, todo produto que a gente criar tem que entender esse contexto da matéria-prima, seja na agrícola, seja na indústria, tá? Porque aí tem 2 grandes setores dentro da companhia que tocam essa produção, que é a parte agrícola, que é a operação mesmo de produzir a matéria-prima, e tem a indústria, que é a indústria que processa a matéria-prima. Como qualquer outra indústria do nacional, né? Como qualquer outra indústria. Então, ela origina a biomassa, seja própria, seja de terceiro, fornecedor de cana, e ela tem que processar aquilo no menor custo que ela tiver. E vale um parênteses também, né? Um parênteses, manda aí a gente falar isso porque o volume aumentou espantosamente, né? Exato. Não é mais feito como você mencionou mesmo, falou assim, esse mundo caipira, não, né? Quer criar galinha no terreiro. Hoje você tem granjas aí que são um absurdo. Os números de uma produção de frangos e de suínos são absurdos, né? É um ciclo já pensado, programado, então você tem que ter essa inteligência operacional, você tem que ter esses dados na palma da mão para você entender por que aqui eu desviei, por que aqui eu não desviei, né? Isso. E dentro dessa tua participação disso tudo, como que você enxerga lá atrás, há mais de 24 anos atrás, como é que você viu a evolução dessa questão organizacional e ciência de dados? O que evoluiu? Eu sempre gosto de falar do desafio que a tecnologia de informação, a TI, né, computadores, celulares, tablets, apoiou todo esse processo de maturação que aconteceu dentro do agro. De outras indústrias também, né? A gente fala indústria desde 2.0 até hoje 5.0, mas tem uma conexão importante aí, e aí é a parte do processo relevante, tanto da tecnologia, eu falo que a tecnologia ser inserida no sistema agrícola, como a visão de desenvolver profissionais, porque assim, a tecnologia por si só, sem pessoas que conhecem aquela tecnologia, vai ter pouco sucesso. Mas a formação desses profissionais para conseguir aplicar essa tecnologia na operação. Quando eu fiz faculdade, há quase 30 anos atrás, a gente estava começando a era da internet. Então a gente não tinha uma visão de coletar dados para tratar dados e fazer... Estava começando a aprender para que servia aquilo, né? E também para... Estava começando a ser desenhado como seria a coleta do dado e como que esse dado se transformaria em insights de informação, de tomada de decisão e tudo mais. Naquele começo, já tinham empresas que já pensavam nisso anos-luz na frente, tá? Assim, a gente sabia que tinha empresas que pensavam nisso. E tanto é que desenvolvia isso, e o mercado para eles não era só o mercado de tecnologia, né, olhando para indústria, mas sim para a área agrícola. Tanto é que, assim, a partir de 2004, 2005, já começou a ter, e é um espaço curto de tempo, né? Se pegar de 97, quando eu entrei na faculdade para 2003, 2004, já começou a ter muito trabalho baseado em coleta de dados. Seja de soja, seja de milho, algodão, cana, já começou a ter coleta de dados. Tudo bem que de uma maneira muito rudimentar e pouco... com volume de dados não tão grandes assim, né? A gente falava que se tivesse 2 coletas por dia estava bom, ou a gente coleta por minuto ou por segundo, às vezes, um dado. Então a gente sabe... E na palma da mão, né? Além de ser na palma da mão, a gente consegue ter na palma da mão um negócio que foi coletado de um equipamento ou de uma operação, vai até a nuvem e volta para você em questão de segundos. Então, essa tecnologia, hoje, ajuda a tomar decisão de forma muito mais assertiva. E voltando ao conceito, né? A gente trabalha com uma matéria-prima de custo, com visão em custo, assim, tem que ter um custo baixo, e essa tecnologia tem que ajudar você a melhorar esse processo. Entendi. Então, quando você coleta um dado, você tem que dar aplicação. Sim. O cuidado que se tem hoje nas empresas é não ficar coletando dado por coletar, e sim coletar dado que seja aplicado e que te traga resultado, que tenha gestão, você consiga ter gestão naquele dado, que ele vai te trazer uma performance operacional, uma redução de custo, aumento de segurança, melhoria de processo, né? Que às vezes
Melhorar o processo não quer dizer que você está aumentando a produtividade, é que você tinha uma falha de processo que você tem que melhorar. E aí a coleta do dado te ajuda nesse caminho. Entendi. E dentro desse alinhamento, o que eu também venho percebendo, e você pode falar um pouquinho sobre isso, é que por mais que se fale, né, indústria 4.0, a quarta revolução industrial que a gente vem passando, alguém já começa a falar em quinta revolução industrial, eu vejo que ainda tem um caminho ainda bem longo para a gente colocar algumas coisas em funcionamento, como por exemplo a internet das coisas. Sim. A gente sabe que a gente tem internet, a gente sabe que dá para integrar tudo, né? Vamos falar do exemplo da casa que a gente mora, você poder conectar o ar-condicionado, ligar ele no caminho para sua casa, você controlar câmeras, você controlar a água da piscina, que horas que funciona, que horas que não funciona. E aí, eu trazendo isso para o campo, como é que está isso? Como é que está o IoT no campo? Já está avançando? Já está bem estruturado? O que você vem percebendo e o que precisa melhorar ainda? Se tem que melhorar alguma coisa? Eu acompanho essa área de tecnologia já a minha jornada toda, né, de carreira, e o que a gente percebe, tem empresas maravilhosas fazendo coleta de dados, inclusive colocando robôs autônomos para fazer algumas operações. Então, já existe empresas com esse nível de tecnologia coletando dado e tomando decisão com robô, com modelagem, com machine learning, com posterior IA, enfim, esse conceito já existe. Só que é um núcleo ainda pequeno, né, que precisa avançar. Quando a gente fala de monitoramento, né, de IoT, eu gosto de usar um termo, né, a gente tem que capturar o dado na última milha ali para poder tomar decisão rápida, a gente ainda tem muita barreira. As principais barreiras que eu enxergo, assim, né, primeiro é a tecnologia, que tem que estar preparada para estar no campo. E aí estar no campo é um ambiente muito hostil, que a gente fala, né? Não é um ambiente industrial, que é um local fechado, uma área pequena, que por mais que seja agressivo o ambiente, você está sempre ali perto daquele ambiente, você consegue fazer as intervenções. No campo, às vezes, está num lugar muito remoto, e aí a dificuldade de você coletar o dado não é tão... é maior, né? Não é tão simples você coletar esse dado, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você conseguir fazer esse dado chegar no tempo certo na mão das pessoas que precisam tomar decisão com o dado que você está coletando. Então, quanto mais rápido isso, melhor. E a gente esbarra num ponto que a gente vive quase que diariamente isso no campo, que a gente chama de conectividade, né, dos dados, né? Então, ok, eu tenho um sensor lá na ponta, independente do sensor, tá? Pode ser sensor de coleta de dados de temperatura, pode ser de chuva, que é o caso de uma estação meteorológica. Tem vários sensores esparramados no campo, seja de máquina, seja de pivô central, que está lá em operação. Sim, claro. E essa informação tem que sair dali, transitar por uma rede, essa rede levar isso para uma plataforma, e essa plataforma devolver para o gestor que toma a decisão sobre seguir ou não com uma determinada operação. E tudo isso sem fio. Tudo isso sem ter cabeamentos, né? Pode ter cabeamento para coletar energia em algum ponto de algum dos dispositivos que estão no campo. No próprio dispositivo, né? Do próprio dispositivo. Então, assim, o desafio é o quê? A gente vencer essa barreira de ter o dispositivo no campo, que a gente consiga coletar o dado, com baixo consumo de energia, né, que aí é um ponto desafiador, né, na repetição de coletas, né, e aí é uma questão da tecnologia mesmo, que recupere energia muitas vezes, né, que possa salvar a energia ali daquele processo e transmitir o dado, que é a conectividade. A gente não tem tecnologia para isso? Tem. A questão, eu volto no conceito básico. Tem que ser uma tecnologia competitiva, porque a gente trabalha com uma matéria-prima que a gente gerencia custo. Então, a coleta do dado, a gente pode transitar essa informação via uma satelital, uma Starlink da vida? Pode. O custo
é suportado na operação? Esse é o trade-off. Essa que é a questão. Essa que é a questão. A gente tem que entender se sim ou não. Tá. Falando da parte física, que eu já entendi que você tem que tem um monitoramento para você melhorar a tua performance, só que você precisa sensoriar tudo isso. Isso. E falando em monitoramento e sensor, o que você entende assim sobre o que melhora na tomada de decisão, tanto da parte produtiva como da parte financeira? Recentemente a gente desenvolveu um projeto. Esse projeto é um case legal, assim, sabe? Eu sempre falava isso pro time, falava assim, pessoal, a gente está coletando um dado e a gente não sabe o que a gente não sabe ainda. E é legal isso, porque a gente está na fronteira da tecnologia mesmo. Uhum. Então, a gente coletava um dado, que a gente tinha um objetivo, que era evitar incêndio em colhedora de cana. E que pega fogo, né? Que pega fogo se você tiver superaquecimento em algumas partes da máquina. E a gente entendeu que o dado era importante, mas não era só essa informação que ele trazia. Não era só esse insight que ele trazia. Tá. Se você começa a ter superaquecimento em algumas partes da máquina, isso aí é importante a gente entender, né? Tá. Quais partes são relevantes, você consegue começar a enxergar pontos de manutenção que você tem que ter antes que aquele equipamento gere um incêndio, ele quebre, cause indisponibilidade. Ou seja, melhorar o teu momento da decisão, né? De parar o equipamento. Você antecipa a decisão. A previsibilidade, né? É o que a gente chama hoje de manutenção preditiva. Uhum. Então, assim, essa predição da falha, a gente antecipa essa visão e fala, olha, estamos no caminho. Entendi. Por quê? Manutenção em máquinas, equipamentos, em dispositivos, sistema de irrigação, estação meteorológica, N dispositivos no campo, N. Tá. Sempre vai existir manutenção. Porque eu tenho que sustentar aquele equipamento funcionando. Sim. Para eu poder ter ele operando. Só que quando eu consigo antecipar esse entendimento de quando que ele pode falhar ou quebrar, isso é um ganho competitivo. Sim, claro. Porque eu não deixo ele parar de funcionar e, ao mesmo tempo, eu uso o sistema de manutenção, que eu tenho que fazer uma manutenção periódica na máquina ou no equipamento, e eu começo a usar essas janelas de manutenção para fazer as trocas de forma preventiva. Preditiva, na verdade. Né? E aí você previne uma falha. Esse que é o grande... O dado ajuda nisso. Entendi. Eu acho que é um bom exemplo, lógico que é de um outro nicho de mercado, mas é o setor de aviação. Se você não dá manutenção no avião, ele não dá para parar lá em cima e estacionar em algum lugar numa nuvem, né? E dar manutenção. É isso aí. Ele vai cair, né? Vai cair. E no caso, você falando de incêndio em colhedora, é um valor absurdo o equipamento daquele, é um patrimônio da companhia, né? Exatamente. Então, se você não dá manutenção, até BMW quebra. Isso aí. Né? E a colhedora vai parar ou ter um dano muito maior aí de um incêndio. Cara, não dá para mensurar. Você pegou um ponto importante da aviação, né? Uma vez eu estava numa conversa com um grande amigo e ele falou assim, você sabe o que o cara da aviação mais gosta de analisar para evitar falha? Qualidade do óleo. Por que a qualidade do óleo? Porque se tiver algum problema em qualquer dispositivo que aquele óleo atue como lubrificante, ele vai indicar antes da falha. Ou seja, se tiver particulado naquele óleo, se tiver alguma alteração no óleo, ele fala, a aviação faz muito isso. Entendi. Quando você pega dispositivo, a gente faz isso também com veículo, né? Sim. Parte de carro, a gente troca o óleo a cada 10 mil quilômetros, né? Com óleo sintético, você vai fazer isso. Mas essa visão de predição é muito incipiente ainda no Brasil. E eu falo isso tanto para a área agrícola como para a área industrial, tá? Tá muito nascente ainda. Dividindo essa questão em dois, para quem já tem e para quem está querendo incorporar no seu dia a dia. Você acha que quem já tem já sabe usar e quem está querendo ter entende o que é? Essa questão toda do monitoramento? Eu acho que quem tem... Isso é um privilégio que o Brasil tem, tá? Tem excelentes profissionais no mercado
que conseguem suportar as empresas para gestão de dados, ciência de dados. Na grande maioria das vezes, o cara que tem sabe para que aplica. Tá. Muitas vezes falta alguns processos dentro da empresa para aquele dado ser mais efetivo, tá. Mas quem está tratando aquilo conhece o que está fazendo. Pode ter melhoria? Sempre pode, tá? Mas a gente sabe que isso aí já tem um valor muito forte dentro da companhia que usa isso. Tá. Quem não tem, sabe a importância, muitas vezes, né? Eu falo que eu gosto de dividir em 3 grupos. Tem um cara que tem, sabe e usa, e muitas vezes tem barreiras de processo ali, que é o primeiro grupo. Tem um grupo que sabe que é importante, mas não tem condição de começar a fazer de forma efetiva, por N motivos, não só por custo, tá? E tem o cara que não tem, não quer ter, e aquele conservadorismo forte, né, do agro, que ainda existe, tá? Ou da indústria, de falar, não, isso aí não precisa, isso aí é custo. Volta sempre no conceito, o cara sempre vai olhar isso aí como uma agregação de custo. Tá. Então tem esses 3 grupos que você encontra no mercado. O cara que, ok, funciona, tal. Tá. O cara sabe que é importante, mas não consegue fazer ainda, seja por falta de mão de obra, seja por falta de recurso. E tem o cara que sempre vai ter esses 3 caras. Ele é resistente à mudança porque ele não vê valor. Ou acha que é só custo que vai tirar. Entendi. Bom, manda aí. A gente sabe que você tem uma baita de uma formação, uma instituição reconhecida mundialmente, né? A gente sabe que você tem uma veia tecnológica muito forte. E aí eu queria entender, você que já andou muito ali na pegada de carbono e tudo, que todo mundo tanto fala, qual que é o papel da tecnologia nisso tudo? Essa questão que eu trabalhei bastante tempo ajudando na questão de monitoramento das emissões, e aí não é só carbono, né, tem outros gases que são impactantes, mas a tecnologia, ela vem para agregar no quê? Nós precisamos de tecnologia para conseguir quantificar isso. O mercado de carbono no Brasil é muito incipiente ainda, né? Tem muita gente trabalhando com isso, longe de falar que ele é amador, ele é muito profissionalizado. Tem muitos profissionais trabalhando, tem muita gente boa trabalhando, com conhecimento, amigos lá da escola, lá, que são sumidades no assunto. Posso citar até um professor amigo meu que estudou comigo lá, o Ado, o Carlos Serri, que é uma sumidade no Brasil nesse tema. E é uma questão importante, né, que a gente tem nesse escopo. A coleta do dado, muitas vezes, ela tem um nível de precisão daquela condição de operação que você tem. Tá. Vou te dar um exemplo prático. Assim. Uma coisa é de falar de emissão de CO2 por um carro que está na rua. Os veículos automotores a gasolina têm uma emissão X de CO2. Quando você pega o modelo do carro, o ano do carro, o motor do carro e o carro específico, você dá um nível de detalhe maior naquele dado que você está coletando. E isso para todos, e acho que até para o grande público entender, né? Todos os fatores de emissão que a gente tem são relevantes de coleta de dados. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa ter tecnologias que consigam monitorar esses fatores de emissão dos diferentes processos. Eu não estou falando só de agricultura, tá? Falo de indústria. A questão da pegada de carbono está muito ligada à questão de energia, né? No mundo, né? Quando você olha a pegada de carbono do mundo, a energia do mundo está muito pautada ainda em energia fóssil, né? De carvão mineral e petróleo. E isso aí são os fatores que levam a gente a ter um olhar crítico sobre os processos de produção de energia. Não é à toa que você tem eletrificação muito forte, não só de veículos, mas produção de energia fotovoltaica, produção de energia eólica, e não só a matriz energética que o Brasil tem, fantástica, é a mais plural do mundo, né, a matriz energética brasileira, mas a maioria do mundo não é assim, né? Ela está muito pautada em combustível fóssil, e isso aí, quando a gente fala de tecnologia, ela tem que agregar para ajudar
coletar esse dado. Entendi. Esse é o papel da tecnologia, auxiliando a entender essa rastreabilidade da informação. Tá. E dentro da área a gente está falando um pouco sobre sustentabilidade. E assim, como é que equilibra, cara, produtividade, rentabilidade e sustentabilidade na realidade do dia a dia, por exemplo, daquilo que você sempre trabalhou, que na maioria da sua carreira, que são as usinas? A questão da sustentabilidade, na visão das usinas, né, existem certificações hoje que auxiliam nisso, né, nessa questão de validar a sustentabilidade das usinas. A gente tem que ter ciência que sustentabilidade é um tema muito amplo, né? Então, a gente não pode tratar a sustentabilidade como só questão ambiental, preservar. Não, sustentabilidade é toda uma cadeia de valor que tem vários atores ali acontecendo. Tá. E a gente tem que ter essa relação com a tecnologia que você está ali trabalhando ali para garantir a sustentabilidade, que leve a realmente agregar valor na visão ou na imagem da empresa. Vou te dar um exemplo clássico, assim, né? A agricultura brasileira tem excelentes profissionais que trabalham na área de garantir a sustentabilidade do solo naquela fazenda, que a gente chama de sistematização de área. Entendi. E tem um ator nesse negócio de sistematização de área que a gente chama de conservação da água naquela bacia. Então, assim, eu estou numa fazenda, que pode ser essa mesa, essa fazenda compõe uma bacia hidrográfica, e eu tenho que garantir que aquela água que cai ali com a chuva, eu não perca fração do solo para os corpos hídricos. Que isso é um problema seríssimo que o Brasil tem, né? Não é só e eu falo Brasil, não é só agrícola, é Brasil agrícola, Brasil urbano. A gente tem muita perda de água, perda de material por escorrimento superficial. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, tem uma tecnologia simples. Não é simples, ela não tem uma complexidade absurda, mas ela tem muita engenharia envolvida, que é você garantir que essa água que caia numa área, ela tem a capacidade de infiltrar e ela seguir o ciclo hidrológico dela. E qual seria essa? Você conseguir sistematizar a área para evitar esse escorrimento superficial e evitar erosão, evitar você assorear rios e corpos hídricos. Tipo curva de nível? Curva de nível, você garantir que a infiltração da água seja efetiva nessas áreas. Entendi. Fazer operações de descompactação de solo, que quando você descompacta o solo, você garante que ela infiltre. Parece que é uma tecnologia absurda. Não. São procedimentos de operações agrícolas que toda empresa que preze por sustentabilidade segue. E se você não tiver um engenheiro ali para orientar, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Não vai fazer sozinho. Precisa de projeto, precisa de profissional. Tem um negócio que a gente fala da digitalização da agricultura. A digitalização da agricultura começa aí. Começa você conseguindo gerar um mapa digital da tua área, que você faça o entendimento dos fluxos de água naquela área. Isso tem muito valor. Por quê? Tem o valor de conservação, porque quando eu falo de perda de solo, por escorrimento superficial, é engraçado, né? A gente pode falar de tecnologia de IoT, de um dispositivo que você coleta dados de uma máquina, mas isso aí também é tecnologia. E é simples entender por que é tecnologia. Quando você garante isso numa fazenda, e o cara fala assim, aqui não corre água barrenta. Sabe o que o cara está te falando? Ele está falando assim, ó, eu garanto que 100% do adubo que eu apliquei na minha lavoura está ficando no meu solo. A chuva não levou, né? A chuva não levou. Tem um negócio que acontece em corpos hídricos que a gente chama de eutrofização. Eutrofização nada mais é que você aumentar exacerbadamente a população de alguns indivíduos nessa área devido ao excesso de nutrientes. E o nutriente que mais impacta isso vem do solo, que é fósforo, que causa a eutrofização.
Então, quando eu conservo o solo, então eu estou conservando o recurso que eu coloquei ali, o financeiro, ou seja, estou otimizando o meu dinheiro que eu coloquei ali, estou evitando um impacto ambiental num corpo hídrico de mandar fósforo para um lugar desse, desequilibrar o ambiente. Seria como você não usar o ar-condicionado do carro com o vidro aberto, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Você está usando como tem que usar, né? Como tem que usar. Então, assim, o solo ele tem que ser um depósito de nutrientes para que a cultura venha, extraia e gere valor. Quando você não conserva esse solo, o que você está fazendo? Você está rasgando dinheiro, porque você está deixando esse solo ir para o corpo hídrico, e ainda está impactando o corpo hídrico. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, para mim, a gente tem que ter essa profundidade de discussão. Entendi. E não a gente ficar falando, tem que ter área de preservação permanente, reserva legal. Não, não. Isso aí é lei. Não é que tem que ter. Isso é lei. Tem que cumprir. Entendi. Cumprir a lei. Quando eu falo de movimentos de engenharia dentro da área agrícola, é nesse nível que eu penso. Manda aí, e dentro disso que você está falando, fugindo um pouquinho até, eu sempre ouço algumas coisas como sustentabilidade, né, IoT, alguns termos que o pessoal costuma repetir, mas principalmente agricultura de precisão. Entre agricultura de precisão que você tem na colhedeira, que é um absurdo, né? Aquilo ali, ela simplesmente vai trabalhar sozinha num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo, né? Num trabalho que era feito de forma braçal até outro dia atrás, né? Essa agricultura de precisão, ela já chegou na engenharia? Eles estão deixando a engenharia ajudar nessa precisão toda? Isso que você está falando? O que ainda falta para caminhar para chegar nesse ponto? Essa pergunta é legal, Cezinha. A gente tem um desafio, quando eu falo de projeto digital, né? E aí é uma coisa muito específica de cana, tá? E aí é legal entender isso, porque a cana é uma cultura semi-perene, que eu deixo 5 anos ali, a mesma planta que eu fiz, né? O mesmo plantio que eu fiz, eu colho ela por mais 5 cortes, né? E a gente tem que ter como a gente tem uma operação mecanizada muito pesada em cima, a gente tem que fazer o controle de tráfego. O que significa controle de tráfego? É garantir que a colhedora, o transbordo, o cultivador, o pulverizador ande sempre numa linha que não afete a planta que está ali no meio. Você não pisoteie ela? Pise em cima dela. Entendi. Evitar pisoteio. Esse trabalho tem um desafio gigantesco. Que a colhedeira não faz sozinha. A colhedora precisa do dado para você garantir isso. E é um trabalho desafiador. Eu tenho um grande parceiro meu, inclusive é parceiro nosso de trabalho, que fala isso. Ele fala assim, o controle de tráfego é um desafio para garantir a longevidade do canavial. Assim, se você tem pisoteio no canavial, você diminui a longevidade do canavial. Mas por que, Mandaí? Por que ela faz isso? Por que acontece isso? Porque toda vez que você anda com um equipamento muito pesado em cima da soqueira de cana, né? Da rebrota da cana, não é que você mata o canavial por pisar em cima dela e quebrar a folha. Ela rebrota de novo, é igual o gramado. Quando você pisa em cima 1, 2 vezes, ele rebrota e vai embora. O problema é o seguinte, quando você começa a ter trânsito intensivo em cima de um lugar, você vai compactando esse solo. E o sistema radicular não aceita esse aumento de densidade excessivo. Ele vai tendo mais dificuldade, né? Quando você densifica demais, a raiz não cresce. Aí o que você fez? Você diminuiu a capacidade da raiz se desenvolver. Diminui a tua produtividade. Diminui a parte aérea da sua planta. Entendi. Então, esse é um conceito que, com o advento da mecanização, a partir aí de 2005, 2006, tem 20 anos só. Essa melhoria do controle de tráfego é contínua. E tem muito a avançar ainda. Tem muito trabalho a ser feito ainda nas usinas para garantir que não tenha pisoteio. E o efeito pisoteio tem diversos fatores que interferem, tá? Declividade interfere, sistematização da área. Então, você está vindo colhendo a máquina num sentido e você tem que fazer uma manobra por questão da condição de final de carreador que você tem, final de linha de colheita. Às vezes o carreador é curto, às vezes tem uma cerca, às vezes tem um obstáculo que você não consegue passar, seja um canal de drenagem, seja um canal... Tem vários
dentro de uma propriedade tem vários obstáculos que você tem que desviar com a colhedora, né? Porque tem região em São Paulo que tem muita árvore isolada dentro de canavial. Isso aí é um desafio para as colhedoras, né? Então, esses fatores, você tem que garantir que você não pise a soqueira. Isso é uma agricultura de precisão que tem que avançar. E você tem que ter mão de obra qualificada? Você tem que ter mão de obra... Eu falo assim, é o tripé, né? Você tem que ter o recurso bom ali de pessoas e do software, da tecnologia, né? Das imagens de satélite que você tem que ter para melhorar essa qualidade. Você tem que ter os equipamentos adequados para receber essa informação ali e ele andar seguir essas orientações, seguir essa precisão, né, que esse tipo de projeto nos traz. E você tem que ter as pessoas preparadas tanto para aplicar como para monitorar isso. Então tem o cara que faz o projeto lá no escritório, e tem o cara que aplica no campo. Então acho que as duas coisas são sempre pessoas, cara. Sempre a gente vai estar falando de desenvolver pessoas. Bom, e falando em pessoas, e falando de tudo que você já comentou, por onde você já andou, eu entendo que uma das grandes dores do agro é a gestão de pessoas. E você que já liderou tantas equipes, já conversou com tanta gente, já chupou mexerica com tanta gente, hoje para você, cara, como é que você faz para padronizar todos esses processos que você precisa? Eu já usei algumas ferramentas de gestão super interessantes que eu acho que funcionam. Para algumas equipes não funcionam, porque não é esse o escopo daquele momento da empresa, do trabalho. Mas na maioria das vezes funciona. Mas eu gosto de usar uma regra que eu aprendi no treinamento que eu fiz há muito tempo, que chama a regra dos 3 R's, né? Você pode ter o melhor recurso do mundo, que para você atingir o resultado, você precisa de uma engrenagem no meio chamada relacionamento. Então, assim, quando você vai liderar um processo, ajustar um processo, primeiro que você tem que deixar a regra clara para as equipes que estão trabalhando. Toda liderança tem que tomar esse cuidado, né, de qual que é o nosso propósito disso aqui. E quando você fala de propósito, é você conseguir atingir um objetivo que muitas vezes não é só resultado. Não é só resultado quantificável. Assim, tem muito intangível ali no meio. Que é você fazer o olho do time brilhar por aquele propósito. Que muitas vezes é intangível. A gente atinge o resultado, mas a gente atinge um propósito maior. E para mim esse é o grande desafio, fazer os 3 R's bem azeitado. Bons recursos, relacionamentos e atinge resultado. Então assim, se você não tiver isso bem equilibrado, com processos bem definidos, com esse propósito bem azeitado, com o que cada equipe tem que fazer para chegar naquele propósito, você não lidera. Então você sai de líder e vira chefe, né? Entendi. E dentro disso que você acabou de falar, eu entendo que é meio que uma questão pessoal, particular, de entender as coisas. Porque como é que você faz dentro do ensino acadêmico, técnico, como é que você passa para isso, para um processo organizacional? Como é que se tira isso? É pela experiência de outras pessoas? É no acerto e erro do dia a dia? Entendendo um pouco de pessoa? Onde você busca isso, cara? Tem de tudo, né? Acerto e erro tem bastante, tá? Tem mais erro do que acerto, né? Mais errei que acertei. Mas que acertei também. As que eu acertei foram boas. Mas assim, qual que é o grande negócio, né? Primeiro a gente tem que ter humildade para entender que a gente sempre vai estar aprendendo, né? Eu quero chegar com 95 anos de idade, que essa é a minha meta de vida, aprendendo. Por que eu falo isso? Quando você está disposto a aprender, as coisas são diferentes. Essa humildade de você ouvir o mais jovem, porque assim, a gente está num mundo de tecnologia.
E só a gente pegar a molecada aí que já sabe programação. Ficar de olho no comprador de cana, né? Ouvir o cara da sabedoria, que o cara não tem informação nenhuma, mas o cara tem uma sabedoria absurda de te ensinar como é que você se comporta nas relações humanas. Aprendeu fazendo, né? Aprendeu fazendo. Então, quando você me pergunta assim, na universidade não tem isso. Cara, isso é uma escola da vida que você usa ferramentas, né? Tá. Você toma cuidado de usar ferramentas, né? Tá. Mas errei bastante, tá, cara? Não vou mentir pra você. A gente tem... A vida, a gente aprende mais no erro do que no acerto, né? O acerto, às vezes, te cria uma nuvem de... aquela cortina de fumaça que parece que você é o... e tem que ter essa humildade pra falar, peraí, não é porque a gente acertou aqui agora que eu sou o melhor profissional do mundo, e não é porque eu errei aqui agora que eu sou o pior profissional do mundo. A gente tem que entender quem a gente é, né? Eu gosto de falar, né? Eu tenho um orgulho danado de falar quem eu sou, não do cargo que eu ocupo. E assim, eu sou o Mandaí, Gleuber Mariano Teixeira, sou engenheiro agrônomo, pai do Guilherme e da Lorena, marido da Renata. Esse é o Gleuber. Deus, trabalho e família. Deus, família e trabalho, esse é meu tripé. Então não adianta a gente ficar querendo ser mais rei que a majestade. Não é isso. A gente tem que ser... Eu tenho uma frase que você conhece, que eu adoro fazer a corrente do bem, né? Verdade. Ajudar não interessa a quem, né? Isso é um ensinamento de Deus, né? Então, eu falo que muitas vezes a gente vai falar de negócio e tal, tem um negócio para acontecer, eu falo que dinheiro é relativo, absoluto em outro lugar, né? Verdade. Então, a corrente do bem é muito isso, tá? Porque quando você vai formar uma pessoa... Eu tenho um exemplo clássico no projeto da Tecnored, que eu orientei um menino que chama Renan. Esse eu tenho o prazer de falar o nome, tá? Hoje ele está na Vale, ele trabalha com a parte de mercado de carbono dentro da Vale. E é um menino de ouro, assim, sabe? O cara fez engenharia de petróleo e eu ensinei ele a gostar de biomassa. A propósito. Descobriu uma nova aptidão. Só que uma parte importante que o Renan que me desculpe, que ele vai assistir esse podcast, tenho certeza, na hora que eu mandar para ele, mas eu vou contar uma particularidade que eu tive com ele. Ele tinha muita segurança. E eu falei para ele, cara, eu quero te ajudar. Corrente do bem. Quero te ajudar, cara. Vamos lá. Vou construir você. Só que era esse programa da Vale? Era um programa que a gente chamava de Mine 2.0, que ela pegava alguns profissionais que lideravam algumas questões importantes que a Vale enxergava para entregar resultados para a empresa. E eu estava na Tecnored, é uma subsidiária 100% Vale, e a gente pegou esse time, e aí tem uma dupla, na verdade, a Débora e o Renan, mas o caso do Renan para mim é mais emblemático, que quando você fala de um profissional em formação, e ele participou como se fosse uma pós-graduação, que a Vale bancou, junto com institutos fantásticos de tecnologia do mundo. E esse cara veio com um conhecimento magnífico, um cara muito inteligente, muito bem formado, só que ele tinha uma insegurança em um monte de coisa. E aí eu e uma amiga minha, que a gente tocava o projeto junto, ela falou assim, Renan é um cara bom. Vamos jogar ele na piscina funda, que a gente falava, né? Vamos ensinar a nadar, né? E o Renan se sobressaiu, hoje ele é um dos líderes, inclusive, na parte de regulação do mercado de carbono no Brasil, pela Vale. Então, quando eu te falo de formar pessoas, de entender o processo, como é que você conseguia liderar equipes? Cara, entrega para o mercado boas pessoas. Entendi. Faz isso que eu fiz com o Renan. Sim, adoro esse menino, assim, ele é um expoente assim para mim. Mas o que a gente fez? A gente só deu subsídio para ele, deu a garantia para ele tirar essa insegurança dele. Ele tinha dúvida se ele ia conseguir ser contratado pela Vale. Eu não tinha. Tanto é que o dia que eu conversei com a pessoa que contratou ele lá dentro, eu falei assim, ó, tem algumas pessoas para te indicar que você vai se surpreender pelo comportamento e pelo nível de conhecimento que eles têm. Olha que legal. A história deles, a carreira deles dentro da Vale, já diz por tudo. Que maravilha. Tá, assim, acho que esse que é o caminho, tá? Quando você pergunta assim, como é que você faz gestão, como é que você...
corrente do bem, forma boas pessoas. Vai formar bons líderes, vai ter um bom líder. Não guarda para você o conhecimento, cara. Assim, isso aí... Não, enfim, eu poderia falar um podcast inteiro a respeito das coisas que você conversa comigo e com as pessoas que a gente participa e tudo nos bate-papo que a gente faz aí para chupar mexerica. E é exatamente isso mesmo. Uma das primeiras coisas que você me ensinou, assim, foi, cara, dinheiro não é tudo. O absoluto está em outro lugar. É isso aí. Né? E a gente aprende que você fazendo bem, você andando direitinho, fazendo as coisas de uma maneira espontânea, no olho, o resultado, ele vai chegar. E sempre é um bom resultado. Mas manda aí, a gente já falou de pessoas, a gente já falou, enfim, de IoT. Eu queria falar sobre valor e visão, futuro do mercado. Né? Eu queria que você falasse sobre, por exemplo, o que a gente acabou de falar, o futuro dos ativos na tua visão. O que vem por aí, cara? Eu acho que... E aí, é uma opinião muito pessoal minha, tá? A gente precisa de ter... Eu gosto sempre de falar de várias personas, né, no agro, né? Uhum. As boas lideranças é entender toda essa cadeia de valor que a gente tem que enxergar, né? Então, eu falo que o técnico agrícola, o tecnólogo agrícola, o engenheiro agrônomo, todos têm seu papel e todos têm seu valor. E essa questão da gente ter muita tecnologia no campo, drone, digitalização da agricultura, automação de processos ali, seja de um pulverizador, de uma plantadora, esse time tem que estar preparado para isso, tá? Para equipamentos autônomos. Isso é realidade já em alguns setores e na agricultura não vai demorar para acontecer isso. Entendi. Então, esse profissional tem que estar preparado para isso. Então, na medida que o mercado cresce, abre-se novas portas e novas oportunidades de trabalho. Né? E eu falo assim, às vezes até pessoas de grandes centros, como São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, o cara vai para o campo e não necessariamente esse cara tem que trabalhar na roça, lá na operação. Não, às vezes ele fica numa área muito focada ali na ciência de dados, na gestão de processos internos da empresa, que depende desse profissional. Entendi. Então, assim, acho que essa migração interna aí a gente vai ter nos próximos anos, não só da área agrícola, tá? De outras áreas também, da área de civil, da área de elétrica, da área de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento, que seja um advogado, seja um matemático, um físico, porque às vezes a gente fica querendo carimbar muito profissional, né? E não é assim que funciona. Às vezes o conhecimento do profissional está muito além do que ele aprendeu lá, que está no diploma dele lá. Não é bem isso, né? Vide a história da mexerica, onde nasceu, né? Não tinha Exato. Era um analfabeto que me ensinou isso, né? Então, assim, isso é muito provável, tá, que aconteça. E tem uma outra coisa que eu vejo, aí falando um pouco de ciência de dados, que está acelerando muito isso. Quanto mais a gente tiver coleta de dados na ponta, mais os analistas de dados vão ter valor. Entendi. As modelagens, as programações, as predições que vão acontecer. Seja uma predição de uma falha, seja uma predição de uma safra. Então, assim, o cara que entender matemática, o cara que entender o conceito do que é tratar aquele dado, vai ter muito valor no mercado. E em se tratando de uma indústria a céu aberto, né? Ela não é uma indústria dentro de um galpão, ela sofre as questões climáticas todas, você saber quando que chove, se a última chuva não levou o teu recurso de fertilização embora, o dado é muito importante, né? Eu falo que isso aí é um tema legal. Eu trabalhei numa startup chamada Zeus, né, de agrometeorologia, e uma das coisas que a gente tomava muito cuidado lá era o seguinte: a chuva, quando cai a chuva na época chuvosa, não quer dizer que choveu 20 milímetros no município, choveu 20 milímetros em todas as áreas. Tem lugar que choveu 40 e tem lugar que choveu 2. Importante esse monitoramento, né? O importante é você saber o que a gente chama de variabilidade da chuva na região. Porque assim, isso é comum, tá? Mas por que isso é importante?
Isso é importante para um monte de fator, tanto operacional, que você consegue tomar decisão no curto prazo, como no longo prazo, para você entender o teu processo produtivo, a modelagem de produção e tudo mais. Para quem não sabe no canal, a gente está aqui em São Paulo, isso é uma coisa que acontece muito aqui. Isso aí. Aqui chove aqui na zona sul de São Paulo, aí você pega o telefone e está conversando com uma pessoa que está no centro e fala, não, aqui está sol. É isso aí. Aí você fala com um cara na zona norte e fala, não, eu estou de blusa, que aqui está frio hoje. Isso aí. Então, essa é uma questão das dimensões, das áreas, né? O microclima manda muito. Tá, e dentro dessa questão que você fala sobre futuro, o orçamento zero no planejamento agrícola passa por isso também? Quando a gente fala de orçamento base zero, é um conceito que vem da área industrial, né? O base zero, ele é o seguinte, eu conheço todos os processos, eles estão bem mapeados, eu tenho indicadores bons ali, e aí eu saber o custo, aí volta, né? É uma empresa baseada em custo, a agricultura tem que tomar cuidado com o custo, mas quando a gente fala de orçamento base zero, a gente tem todas as linhas de custo que a gente precisa controlar. Tá certo. Isso é uma gestão que tem que ser, eu falo, na ponta do lápis, né? Voltando para nossa mexerica, né? É a caderneta da padaria, cara. Você tem que olhar todo dia se você não tá pegando coisa errada ali. Senão, tem desvio, né? Você fala assim, filho, vai buscar pão para mim? Ele vai, traz 2 paçoquinhas, um picolé, mas... Cadê o troco? Não, às vezes é na caderneta. Na caderneta. Pô, mas por que anotou aqui 2 paçoquinhas e picolé? Não tava só as 2 paçoquinhas e picolé, né? Manda aí, isso é muito do interior mesmo, porque essa da caderneta é no meu tempo. Cara. Não, a gente pegava, vai buscar pão na venda do seu Zé. É isso aí. Pegava a caderneta, ia lá com a cadernetinha, ele anotava. Aí chegava lá no dia 10 lá, e ele somava tudo aquilo lá. E era somando no lápis, viu? Lápis atrás da orelha, tirava lá, fazia conta de cabeça, né? Aí levava a conta, falava, mãe, a venda deu tanto. Chamava de venda. A venda, isso aí. Manda aí. Mas isso é muito assim, sem querer aproveitar muito dessa tua fala, mas essa é a essência do agro. A gente ter esse relacionamento pessoal mesmo com o negócio. Tem que ter a profissionalização? Tem que ter o negócio bem estruturado? Tem. Mas no fim são relações humanas. Essa que é a verdade. Sempre atrás de uma necessidade tem uma decisão importante a ser tomada e importante que ela seja tomada com a pessoa certa, né? Com o produto certo. Então não basta ser só vendedor, chegar lá e falar assim, eu tenho o mais barato. O cara vai querer saber por que o teu é mais barato, ele vai saber, ele vai te perguntar por que o seu é mais barato. Vai conversar e invariavelmente ele vai fazer um negócio com quem ele tem um melhor relacionamento. Isso é fato. Manda aí, a gente está chegando no final desse episódio, mas eu queria fazer uma pergunta e que eu gostaria muito que, baseado na tua experiência, você respondesse para a gente, que é, nos próximos 5 a 10 anos, qual o tipo de profissional, qual o perfil do cara que o agronegócio vai buscar? Tem que ter um pouco de paixão no negócio. Tem que ter, eu falo que se o olho não brilhar, não adianta. Essa paixão é importante. Tem que saber se relacionar com pessoas, que por mais que a gente tenha tecnologia envolvida, as pessoas vão estar no centro desse processo. Vão ganhar protagonismo? Eu vejo que sim, cada vez mais, tá? Porque não é só tecnologia. A tecnologia é importante, mas as pessoas que gerenciam essa tecnologia têm um valor gigantesco. E todas as áreas, tá? E não só na área agrícola, tá? Conhecimento. Estude. Eu falo isso todo dia pro meu filho. Cara, estuda. Conhecimento ninguém rouba da gente, né? Porque assim, quando você tem o conhecimento, você tem essa sabedoria de saber se relacionar com pessoas, você vai criando um protagonismo natural. É verdade. Você sabe usar o conhecimento com sabedoria. Verdade. Sem essa soberba, arrogância, né? De ter humildade para entender o espaço de cada um. E você conseguir aplicar isso de forma efetiva. Só que se você não tiver paixão por aquilo que você faz, não adianta, né? Não brilha o olho, né, cara? Aí é duro, né? Você contrata um cara, o cara não tem aquele que a gente fala, né? O sangue nos olhos, né? Porque quando o cara vai, não que tenha que ser assim, tá? Mas quando o cara vai muito no... vamos na caderneta, que é um by the book, que é isso aqui que vai fazer e tal. E o cara não mostra nenhum esforço a mais,
Porque às vezes tem que ter, tá? Para algum negócio acontecer, você tem que ter. E o agro exige muito isso. O agro é muito time, né? Então tem que tomar cuidado que assim, ó, a janela de plantio termina daqui uma semana. Nós não temos estrutura para terminar daqui uma semana. O que a gente tem que fazer? Vai abrir mais um turno? Vamos dividir o time? As pessoas têm que estar disponíveis nessa visão. E aí eu estou te dando um exemplo de plantio de soja, por exemplo, que tem janela de plantio. Mas é comum ver as pessoas falarem, não, peraí, 5 horas, o cara derruba a caneta e vai embora. Né? E vai embora. Então, o cuidado que a gente tem que ter para os próximos anos é o seguinte, tem coisas que a gente vai, sim, acho que tem que respeitar as novas gerações que estão chegando, eles têm vários pontos interessantes que a gente está aprendendo com eles, mas tem uma parte que é desse esforço, desse mergulho profundo aí que eu gosto de falar com os times, que às vezes a gente tem que se esforçar para colher bons frutos ali na frente, né? Boas mexericas ali na frente. Sim, claro, claro. Bom, Mandaí, eu queria, antes da gente encerrar, que você mandasse o teu recado, dissesse para quem está acompanhando a gente onde que te acha, como é que bate papo com você, como é que pode pedir conselho, como é que pode pedir orientação. Por favor, fica à vontade. Manda teu recado. Na verdade, quando você fez a provocação do Papo com Mexerica, eu fiquei muito orgulhoso de ver a tua visão para o negócio. Acho que você é um cara inspirador. E acho que esse primeiro episódio aqui traz muito disso, né? Da gente fazer o bem para as pessoas, trazer o conhecimento para as pessoas, o entendimento dessas relações humanas que tem no agro, dessa chupar mexerica com as pessoas, para realmente se aprofundar nos relacionamentos. Às vezes não é nem para fazer negócio, e sim para resolver problema. Sim, claro. O negócio é consequência. E o recado que eu gosto de deixar é a gente construir a corrente do bem não é um negócio tão simples, né? Que é bonito falar, né? Agora você tem que executar essa corrente do bem, né? Realmente influenciar pessoas, formar pessoas, saber falar não. Sim. Muitas vezes o não, ele é mais difícil do que o sim. O sim é fácil porque você fica amigo de todo mundo. Geralmente é. Mas assim, você tem que aprender a desagradar alguns pelo propósito que você está inserido. Lógico, lógico. Então, acho que o recado que eu deixo dessa tua iniciativa fantástica é aprender a valorizar essas relações humanas, que acho que por mais tecnologia que a gente embarque no processo, a gente precisa entender que atrás de toda decisão tem um ser humano. Sim, claro. E aí esse ser humano tem que ser respeitado. E nunca vamos esquecer. A gente tem defeito, a gente tem limitação, isso é natural. Nossas limitações são infinitas. O perfeito está em outro lugar, né? Sim. A perfeição está em outro lugar. A gente tem que ter a sabedoria de entender os nossos limites e pedir ajuda quando a gente não sabe quando tem que se tomar uma decisão e pedir ajuda. Isso muito importante. Acho que esse é o nosso papel. Sim, a gente já está passando, né, tá numa geração um pouco à frente, né? Já está com as dores a mais no carcanhar. Já tem as dores no joelho, né? Então, assim, acho que esse é o recado que eu sempre gosto de deixar, né? A gente ter essa sabedoria. Os jovens que estão chegando no mercado, façam essa leitura das gerações mais velhas. A gente sabe, mais experientes, né? A gente é bem mais velho e já passou por situações bem mais complexas, né? Que hoje tem muito mais recurso para resolver muitas das situações. Mas tem um ponto de muita ansiedade, né? Muito imediatismo, que às vezes depende de maturação para que a coisa aconteça. Então, lógico. O recado que eu dou para as novas gerações que estão chegando aí é: saiba chupar uma boa mexerica antes de sair tomando decisão. É isso aí. Bom, para quem está aí, ficou com a gente aqui até agora, a gente vai colocar na descrição desse vídeo o LinkedIn do Mandaí, para você poder interagir com ele lá, naquele espaço profissional. Essa plataforma que é uma plataforma do bem, que ajuda muito a gente no dia a dia, quando você quer saber de uma empresa, de um profissional, quer entender o tamanho dela, o número de colaboradores, ela ajuda demais. E a gente também vai começar a colocar lá no nosso LinkedIn os cortes dos vídeos. Vamos passar para os convidados também, para poder passar para a rede deles, que são enormes. E eu quero muito te agradecer, Mandaí. Eu sei que você veio
lá do interior, saiu de madrugada para vir aqui gravar com a gente, né? A gente sabe que o trânsito de São Paulo não é fácil. A gente sabe também que a tua agenda é uma agenda complicada, porque você tem um monte de compromisso. Então, muito obrigado por estar aqui. Você tinha que ser o primeiro, porque faz todo sentido você estar aqui, porque essa mexerica está aqui por causa de uma expressão sua, por causa de um jeito, uma maneira de enxergar as coisas. Aquele comprador de cana não te falou, oh, vamos lá para chupar mexerica. Você que interpretou, entendeu aquilo tudo. Então, meu muito obrigado. E eu peço para vocês curtir, compartilhar, avisa para o amigo, avisa para a família. E aqui é que nem fazenda, você vai lá fazer uma visita, você leva alguma coisa. Aqui você está levando conhecimento, viu? Então, muito obrigado por tudo e até a próxima, pessoal.